Fala, Alminha, você não será mais o mesmo em 7 dias se colocar tudo o que eu falar aqui em prática. Pois é, a gente vai fazer um desafio prático para que você tenha uma vida muito mais feliz, produtiva, intensa, mas uma vida mais abundante. Nossa, é muita coisa, né? Falando de uma vez só. Pois é, se esse assunto te interessa, já curta, se inscreva. Para esse vídeo, eu vou usar como base um livro do Deepak Chopra chamado As Sete Leis Espirituais do Sucesso. E é legal a gente definir então o que é um sucesso. O sucesso, na verdade, aqui nesse livro, ele define da seguinte forma: a cada dia que passa, você precisa ir se sentindo mais feliz e mais satisfeito. Só que tem uma questão: a gente se sente mais satisfeito quando a gente é recompensado. Como que vem essa recompensa? Essa recompensa vem a partir do nosso relacionamento com as outras pessoas. Não tem como a gente ser feliz sozinho, numa ilha deserta, sem que a gente tivesse problema algum, porque assim a gente poderia ficar ocioso, mais ansioso também, né? Esse poderia ser o problema. Então, toda a nossa felicidade, na verdade, ela é atribuída ao nosso relacionamento, à qualidade do nosso relacionamento com as outras pessoas, mas principalmente com a gente mesmo. Será que a gente consegue se colocar num lugar onde a gente não usa máscaras para a gente agradar as outras pessoas o tempo todo? Então, a minha sugestão é que você pratique uma lei espiritual do sucesso a cada dia. A gente pode começar pelo domingo, que faz muito sentido agora que você vai descobrir qual é a primeira lei espiritual do sucesso. Mas antes de continuar esse vídeo, pausa, pega um papel e uma caneta, porque assim você vai conseguir ficar vigilante, coloca lá no espelho, para que você se lembre de praticar. Você só vai se sentir diferente em 7 dias se você realmente praticar. Não adianta você ficar ouvindo, achando que vem um milagre de algum lugar que vai transformar a sua vida, você vai ser uma pessoa com muito autoconhecimento sem você praticar. Então, bora pôr a mão na massa? A primeira lei espiritual do sucesso é a lei da potencialidade pura, que significa que a gente vai mostrar a nossa essência, ao nosso lado espiritual, sem as máscaras. Como que você vai praticar isso? O primeiro passo para você praticar a lei da potencialidade pura é ficar em silêncio. Sério, você vai fazer da seguinte forma: você vai ficar em silêncio 2 vezes no dia. Pode ser 30 minutos de manhã e 30 minutos à noite. E nesse momento em que você vai treinar o silêncio, que no começo não é fácil, né? A nossa mente fica com um barulho tremendo. Então, para isso, para que você consiga ir praticando com mais facilidade esse silêncio, você fica em silêncio, mas aí você pode se integrar com a natureza. O que é isso? É você observar o céu, observar a planta, o animal. Fica nesses 30 minutos, nessa observação, em comunhão com a natureza, porque isso vai te ajudar a ter presença. É onde você vai começar a treinar essa calma dentro de você, sem deixar que os pensamentos te arrastem para algum lugar, sabe? A lei da potencialidade pura é um lugar de não julgamento. E por isso, você vai se lembrar, anota lá, você vai ficar 30 minutos em silêncio de manhã e à noite, mas você também vai começar com uma frase lá no começo do dia, que é: hoje eu não vou julgar nada. O que significa isso? Ah, aconteceu alguma coisa. Eu acabei de ver um fulano usando roupa curta no meio da rua. E aí, o meu natural talvez fosse: nossa, como que essa pessoa tem coragem de vestir isso? Não, ó, desde manhã você vai falar: hoje eu não vou julgar nada. E aí, com o passar do dia, vão acontecendo as coisas, tenta se livrar de qualquer julgamento. Aconteceu, só observa, olha para aquilo, sem tentar pensar sobre nada. E a segunda lei espiritual do sucesso é a lei da doação. O que significa? Significa que a gente vai treinar muito mais a gratidão. Às vezes a gente olha de um jeito automatizado para as coisas que a gente se sente grato. Pode reparar na sua oração. Às vezes a gente ora falando sempre as mesmas coisas. Ah, obrigado pelo alimento, obrigada pela família, que são coisas boas já, mas a gente não faz o exercício de expandir essa nossa gratidão, de olhar para mais coisas pelas quais a gente não teria reparado. Se só de você fazer esse exercício de gratidão já vai alimentar essa lei da doação, que é: eu vou doar o que tem de melhor em mim. A cada lugar que você for, esse é o desafio, anota aí. A cada lugar que você for, você vai deixar um presente. Não é um presente físico, pode ser também se você quiser. Mas é uma oração, uma palavra, uma flor que seja, mas o principal está no seu pensamento.
o que eu vou desejar silenciosamente para aquela pessoa, porque a gente tem muita energia e a gente vibra a nossa energia, a outra pessoa vai sentir. Você chega num lugar e mentaliza, ó, desejo tudo que é de melhor para você, desejo saúde, mentaliza o que você está desejando para a pessoa. Isso é um presente. Você está doando o que você tem de melhor. A terceira lei espiritual do sucesso que você vai estar aplicando já lá na terça-feira, ela chama lei do karma ou lei da causa e do efeito, que significa a gente colher o que a gente está plantando. Mas o que acontece na maioria das vezes é que a gente está plantando e não está sabendo que está plantando. Daqui a pouco vem situações difíceis que a gente fala, nossa, o que eu fiz para merecer isso? Por que isso está acontecendo na minha vida? Mas você não percebe o que foi plantado anteriormente. Então, para esse exercício, você vai precisar escolher conscientemente o que você está plantando. E como você vai fazer isso? Você vai fazer 2 perguntas toda vez que você for tomar alguma decisão. A primeira delas é: o que eu estou fazendo vai ter uma consequência benéfica para mim? A segunda pergunta é: isso que eu estou escolhendo vai trazer alguma consequência para as pessoas ao meu redor? Então você está sabendo exatamente o que você está escolhendo com base na colheita, o que vai vir depois, com base na consequência. Isso é a causa e o efeito. Aí você pode me falar, mas eu tô com dúvida se isso vai fazer bem ou mal, não sei que consequência isso vai ter. Então você vai ter um guia para você consultar, que é o seu coração. Imagina que você vai fazer determinada ação, falar, eu tô querendo fazer tal coisa. Observa como que você está se sentindo. Se você sentir conforto, então você se entrega a essa decisão, porque com certeza ela tá certa, porque espontaneamente a gente sente tudo no corpo. Então o seu coração vai dizer se isso é a decisão certa a ser tomada. E a quarta lei espiritual do sucesso é a lei do mínimo esforço. É até gostoso ouvir esse nome, mínimo esforço. Ai, não quero me esforçar, eu quero ter tudo. Tudo abundante, maravilhoso, né? A lei do mínimo esforço, na verdade, ela fala assim, que tudo que acontece deveria acontecer. As coisas boas e as coisas ruins. A gente não tem controle. Quanto mais você tenta controlar as coisas, mais estressado você vai ficar, porque isso é impossível. Por isso, você tem que entender que tudo que está acontecendo é para ser da forma como é. Tá chovendo, não tá chovendo para te desagradar. Tá chovendo porque tem que regar a natureza, tudo melhora, o ambiente melhora. Então, assim, o que tá acontecendo é porque tem que acontecer. E justamente essa situação tá trazendo uma oportunidade. Então, assim, quando acontecerem coisas desafiadoras, pensa assim, aí surgiu uma oportunidade. Talvez eu possa fazer algo sobre isso. E mais uma coisa, a lei do mínimo esforço fala que você não precisa se defender. A gente toma normalmente uma posição muito reativa, né? Justamente porque a gente quer controlar as coisas. Então a gente já tem na ponta da língua alguma resposta, alguma coisa. Então nesse dia, nesse desafio, você vai aceitar as coisas como são, não vai se defender, vai poder vir alguma coisa, deixa estar, sabe? Deixa pro universo. Esse é o desafio da quarta lei, que é a lei do mínimo esforço. E a quinta lei espiritual do sucesso é a lei do desejo e da intenção. Essa lei está um pouco relacionada com a primeira lei, que é a lei da potencialidade pura. Por quê? Imagina assim, você está em silêncio, né? Está em meditação, imagina como se fosse um lago parado, né? O lago está sem movimento algum. E aí, de repente, você taca uma pedrinha. Com essa pedrinha vão surgir ondas ali, né? Vai reverberar esse movimento, essa pedra. Imagina que isso é só intenção. Essa intenção, ela vai propagar à medida que você já está também no lugar de tranquilidade. Então, para você fazer valer a pena essa lei que é do desejo, né? O que você quer, você vai fazer uma lista. Lista com as coisas que você deseja. Pode ter tudo ali. Mas a ideia é que você tenha clareza e consciência do que você realmente quer. Então você faz essa lista e você vai olhar 2 vezes essa lista, ou pode até carregar com você. Você vai olhar para essa lista antes de dormir e também depois quando você acordar, para que você tenha consciência do que você quer, mas você lê lá os seus desejos, mas tenta viver o momento presente, o que você está fazendo, porque o seu presente vai influenciar no seu futuro. Você quer chegar lá, mas você não vai chegar lá de outra forma que não seja tendo qualidade no seu presente, no que você está fazendo agora. Então, você precisa ter clareza do que você quer, mas tendo em mente o momento que existe, que é agora.
vou trabalhar tal coisa, eu vou fazer isso, mas eu vou fazer o meu melhor. Eu já sei o que eu quero, já sei onde que eu quero chegar com essa lista. Então assim você vai conseguir fazer manifestar o seu desejo. E agora a gente está chegando já quase no finalmente, né? Estamos já no 6º dia para praticar a lei do distanciamento, que significa que você vai deixar as soluções emergirem do próprio problema. Ai, que é isso? Eu vou me distanciar do que está acontecendo, porque eu não tenho como controlar. A partir do momento que você acha que está tendo uma solução que já existe, muitas vezes que a gente fica aprisionado. Ah, eu já sei como resolver isso, já isso é um condicionamento do passado. E às vezes tem problemas que a gente não sabe como resolver. Então, quer dizer que talvez a solução para esse problema não vá surgir de algo que você já conhece. Talvez tenha que vir de outros lugares. Então, para que exista essa resposta, eu preciso estar aberta, né? Eu, como pessoa, eu preciso estar aberta ao que pode surgir. Mas e como que eu vou fazer isso, então? Nesse dia da lei do distanciamento, você vai tentar não impor de forma rígida as suas ideias. Você vai tentar deixar as coisas fluírem. Tem um problema ali, a solução vai emergir do próprio problema. E ela vai surgir se eu deixar. Se eu largar, deixa, né? Já existe. Vamos fazer o que eu posso fazer, que essa solução vai surgir. Você não vai perder de vista o que você precisa resolver. Inclusive, eu acabo de me lembrar de uma frase que uma vez eu ouvi que falavam assim: se você tem um problema, você faz uma pergunta antes de dormir, toma um copo de água e dorme, que você vai acordar com a solução. Mas por que que isso acontece? Acontece porque assim, eu tenho clareza de qual é o problema, tá ok. Mas eu não vou ficar martelando, forçando a minha cabeça para que surja uma solução, que senão eu vou ficar aprisionada só lá no passado, né? No que eu já sei que já existe. Mas a partir do momento que eu durmo, a gente fala que é o ponto zero, né? Você zera ali, você parou de pensar, de ficar matutando sobre aquela coisa específica. Aí a sua cabeça vai buscar a resposta. E ela vai buscar a resposta, às vezes, no inconsciente. Não é o que você sabe, é o que você não sabe. Porque no dia a dia a gente está observando tudo, a gente enxerga tudo o que acontece. Mas a nossa cabeça não tem a capacidade de se lembrar de tudo, porque a gente tem que se lembrar de coisas que são mais importantes. Então a nossa memória é seletiva. Mas tem muita informação lá. E como que eu pego essas outras informações? Chegando nesse ponto zero. Então, a dinâmica é da mesma forma. Para você cumprir a lei do distanciamento, você precisa se distanciar do problema, que aí a solução vai surgir naturalmente e espontaneamente. E chegamos ao último dia, ao 7º dia, no sábado, você vai poder aplicar a lei do Dharma, ou do propósito de vida. Ai, gosto muito dessa lei, porque fala muito da gente, em essência. O que anima o nosso coração? O que você faz que te deixa muito empolgado e faz você perder a noção do tempo, inclusive? Você tá lá distraído, quando você vê o tempo já passou e você estava tão envolvido com aquilo que você gostava. É sobre isso. É sobre você fazer no dia de hoje uma lista com seus talentos. E que atividades fazem seu coração vibrar? E aí você vai se perguntar, peguei até o livro aqui, ó. Quando expresso meus talentos e os ponho a serviço da humanidade, perco a noção do tempo e crio abundância em minha vida, bem como na vida das outras pessoas. Nesse dia você vai se perguntar, como que eu posso ajudar? Como que eu posso servir? Como que esse talento que eu tenho, que as pessoas às vezes até me falam assim, às vezes eu não sei qual que é meu talento, mas você pode pegar como conselho o que te falam. Ah, eu adoro te ouvir, você é boa conselheira, você é boa em fazer tal coisa, sabe? Isso pode ser um indício do seu talento, né? Esse seu talento misturado com o serviço que você pode fazer a outra pessoa, isso causa uma fermentação. Olha eu inventando palavra aqui. E isso vai te deixar muito feliz, porque vai dar propósito à sua vida. Então, a cada dia você vai aplicar uma lei. Num dia você vai treinar o silêncio, a presença. Outro dia você vai doar o que você tem de melhor, que são os seus pensamentos. Outro dia você vai se desapegar do resultado, vai treinar a presença. Outro você vai pensar no que você deseja. Ou seja, se a cada dia você com consciência aplicar uma dessas leis, depois você me conta como que foi essa experiência, o que mudou no seu dia, o que mudou na convivência com as pessoas ao seu redor. Porque é você estar treinando a cada dia o que você tem de mais potente, que é a força da sua alma, que é a sua essência, é tirar essa máscara, ser quem você é, sem nenhuma pretensão. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você e até o próximo vídeo. Tchau!